Bom, bora lá. Eu vou trazer o que falta para a prisão de Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro. Ontem, quem me acompanhou aqui na live do Esquenta Eleições sabe por que eu já quero começar falando desse assunto. Gente, o que falta para a prisão do Cláudio Castro? O que falta para a prisão do Flávio Bolsonaro? É o que eu pergunto para vocês. O que está faltando? O que está faltando para essa gente, ó? Tá no mínimo com tornozeleira eletrônica. Cláudio Castro negociou com o BRB aos caixas do do Banco Master, 3 bilhões de reais. Não são 3 milhões, não são 3 mil, não são 3 reais. 3 bilhões de reais do dinheiro público do Rio de Janeiro num banco privado, após diversos avisos do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, mesmo após todos os riscos que já envolviam o Banco Master. O que falta para a prisão do Cláudio Castro? Vamos ver aqui. Pergunta que aguarda uma resposta do ministro André Mendonça, relator do caso Master e do Supremo Tribunal Federal. O que falta para o ex-governador Cláudio Castro seja preso por suas estreitas e mais do que suspeitas ligações com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, número 1 do maior escândalo financeiro da história do Brasil. Lembrando, gente, aqui também palavras do Ricardo Mello ontem. Ele não é o capo. Daniel Vorcaro não é o capo dessa história. Daniel Vorcaro está so far away, ou seja, muito longe de ser o chefão da coisa toda, tá? O que aí lamento aos navegantes, é triste dizer, mas a gente ainda não sabe realmente os outros grandes cabeças aí que estão envolvidos nessa história, mas que tem mais gente, com certeza tem. E uma outra coisa também é o seguinte: o tempo passa e a situação de Cláudio Castro só se complica. Vorcaro está preso em uma sala da Superintendência da Polícia Federal em Brasília a negociar uma delação premiada na qual não se dispõe a contar tudo o que sabe, ou contará o que ainda não sabe, ou acabará condenado a muitos anos de cadeia. Esse é o dilema. Cláudio Castro não tem mais o que fazer para evitar a prisão. No dia seguinte também, a Polícia Federal descobre novos fatos que só o incriminam. Os revelados ontem, encontros de Cláudio bancados por Vorcaro, com direito a uísque, vinho, champanhe, feijoada e churrasco. Um dos eventos custou 5 milhões, restrito a apenas 10 convidados. 2 jantares de carro. É isso. Opa, apertei um botão errado aqui. 2 jantares pagos por Vorcaro em Nova York aconteceram no Nuzet, churrascaria do chefe turco Nuzret Gökçe. Acho que é isso que fala, Gökçe, em turco. O cedilha tem som de CH, salvo engano, é Nuzret Gökçe, que ficou mundialmente conhecido como salbé, pela forma peculiar como despeja sal na carne. O restaurante ganhou fama mundial por servir carnes folhadas a ouro. Os encontros ocorreram dias antes da Rio Previdência realizar aportes em papéis do Banco Master. Os investimentos somam 3,7 bilhões e foram realizados driblando as regras do fundo de pensão. Desconfia-se que eles ocorreram com a interferência de Castro, que renunciou ao mandato de governador do Rio de Janeiro, com medo de ser cassado e de não poder concorrer a uma vaga de senador em outubro próximo. Mesmo assim, por decisão do TSE, Cláudio tornou-se inelegível, acusado de abuso de poder econômico e político.
primeiro jantar, promovido por Morcaro para Castro no Nusret de Nova York, foi em março de 2023. O ex-banqueiro não participou, mas monitorou à distância sua realização e pagamento. Custou $13 mil, cerca de R$66 mil. Castro elogiou o jantar e agradeceu o convite a Morcaro, escrevendo: amigo, foi uma experiência incrível. Muito obrigado. Eu acho incrível, gente, como todo mundo é amigo do Vorcaro, irmão do Vorcaro. Olha, eu vou falar uma coisa, viu? E ele tem parente, cara. Ele tem parente, mas pensa num cara querido, né? Gente, como é bom ter dinheiro. Todo mundo gosta da gente. Vamos lá. O segundo jantar aconteceu um ano depois, em maio de 24. Dessa vez, Vorcaro avisou que o chefe Nusret Gosher estaria lá. O chefe ganhou notoriedade no Brasil por ocasião da Copa do Mundo de 22 no Catar. Jogadores da seleção brasileira jantaram em seu restaurante e pediram o prato mais caro do cardápio, um grande corte de ribeye folhado a ouro 24 quilates, que custa aproximadamente R$3.300. Os jantares de Cláudio em Nova York ocorreram quando ele cumpria a agenda oficial no exterior às custas de dinheiro público. Na viagem de maio de 24, Vorcaro também convidou o ex-governador para uma degustação de uísque no Carnegie Club. Carnegie Club, tá certo. Evento pequeno, só homens, serão 10 pessoas apenas, descreveu Vorcaro. Eu vou sim, respondeu Castro. A atuação do ex-governador não se limitou aos seus contatos institucionais, mas envolveu vínculos pessoais com o controlador do Banco Master, inclusive em ambientes privados e no exterior. E por uma elevada coincidência temporal relacionada aos aportes bilionários do Rio Previdência, disse em despacho o ministro André Mendonça. A defesa de Cláudio Castro, por enquanto, limita-se a dizer que ele é inocente. Este será mais um problema para Flávio Bolsonaro resolver, tão logo desembarque do Brasil de volta da viagem, para tirar uma foto com Donald Trump. Cláudio seria uma das figuras eminentes de seus palanques no Rio. Sem ele, Flávio está, desde já, à procura de outro nome. Perder a eleição no Rio ou ganhá-la por pouco será um desastre para Flávio. Bom, não só a pergunta que fica aqui. O que falta para a prisão de Cláudio Castro? E como pode o Eduardo Bolsonaro ser suplente do André? Aqui, peraí, deixa eu ver o André, Senado São Paulo. Eu sempre esqueço o sobrenome desse André. É o André do Prado. O André do Prado, que vai ser aí o candidato ao Senado por São Paulo, tendo Eduardo Bolsonaro como suplente. Isso, gente, é uma piada na nossa cara. O Cláudio Castro não ter sido preso e ainda ter se colocado à disposição para uma pré-candidatura ao Senado é um achincalho com a cara dos brasileiros e muito mais aos servidores públicos do Rio de Janeiro. A gente precisa lembrar que do filme Dark Horse, e aqui eu vou colocar para vocês, é uma outra notícia que saiu, que foi essa aqui. Eduardo e Goap procuraram empresa da Hungria para pagamentos de Dark Horse. Documentos apontam tentativa de contratação de escrow account, pagamento de 57 mil ao diretor Cyrus Norrester. Então, Eduardo Bolsonaro e Karina Ferreira Gama buscaram uma empresa com braços na Hungria e na Holanda para mover os fundos do Dark Horse. A cinebiografia de Jair Bolsonaro, segundo documentos obtidos pela agência pública. A empresa GoUp chegou a formular uma minuta de contrato com a empresa Freeway Cam BV para que servisse como escrow agent do filme Dark Horse. Um agente ou conta escrow ou conta de custódia funciona como uma terceira parte que retém fundos temporariamente em uma negociação e libera o pagamento de acordo com a autorização da parte pagante. Tá? Então, gente, o dinheiro público do Rio de Janeiro foi usado para esse tipo de coisa aqui. É para isso que o dinheiro da Rio Previdência foi desviado.
Aí vocês imaginam o governador do Rio de Janeiro morando numa cobertura daquele tamanho com 20 mil reais por mês. Aí você imagina o Eduardo Bolsonaro morando numa mansão de 6 milhões de reais nos Estados Unidos, que é praticamente um resort. É para isso que foi utilizado o dinheiro da presidência do Rio de Janeiro, que o senhor Cláudio Castro negociou em um jantar maravilhoso em um dos melhores restaurantes do mundo, um restaurante com a mãozinha, ou seja, estrela Michelin. É para isso. Então, não só Cláudio Castro, mas como eu conversei com Pedro Zambarda ontem, Flávio Bolsonaro está sendo blindado, porque já era para ter recebido um toque-toque. Não só ele, mas agora que se sabe onde mora o Eduardo Bolsonaro, também ter a mobilização das autoridades estrangeiras para que ele responda não só ao processo aqui do Brasil, mas que ele precisa responder sobre toda essa questão envolvendo o Banco Master e sobre esses fundos que guardaram esses valores para os pagamentos das empresas e também dos atores. Isso tudo precisa ficar muito esclarecido. Mas a gente sabe que não vai ficar. Infelizmente, a minha conversa ontem com o Pedro Zambarda foi muito dura para quem acompanhou aqui a partir das 11h10, mais ou menos, ontem, das 23h10, nós ficamos conjecturando sobre isso. Infelizmente, há uma grande possibilidade do Eduardo Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro não serem presos pelo que está acontecendo. E pode muito bem ter rolado uma negociação para que isso não aconteça. Então, para que esses fatos tenham sido demonstrados e para que eles aí não tenham mais a mesma força política, mas possam ficar soltos. A gente tem que lidar com isso pensando que esses valores são dos servidores públicos do Rio de Janeiro e pensando no esforço da aristocracia nacional que envolve políticos e empresários para salvar banqueiro. Então, eu acho que hoje fica o meu recado de onde realmente está a impunidade nesse país. PL, Partido Liberal, que gosta de gritar aos 7 ventos de que precisamos da redução da maioridade penal, precisamos de câmeras nas ruas para deflagrar os roubos, os assaltos na sociedade brasileira. Os maiores assaltos à sociedade brasileira são vocês que cometem. Vocês roubam o nosso povo. E o pior é que a maior arma que vocês usam é o voto. O voto através da mentira e o voto, muitas vezes, utilizando a fé e a vulnerabilidade das pessoas, do povo, dos eleitores de vocês. É isso que vocês fazem. Nada diverge, nada diferencia Daniel Vorcaro do Marcola. Nada diferencia um Marcola de um Jair Bolsonaro, que tentou dar um golpe de Estado nesse país. Nada diferencia um Jeffrey Epstein de um Vorcaro. Nada. De um dos maiores escândalos financeiros e sexuais do mundo. Aí que se tem noção. A gente também tem escândalos desse aqui no Brasil, não vou falar, mas a gente tem. Então, o que acontece? Nós realmente, isso fora Vorcaro, tá? Falando de escândalos, assim, extremamente parecidos com Epstein. Quem conhece aí família Klein sabe do que eu tô falando. Então, grande de uma rede de lojas aí de eletrodomésticos e, enfim, uma grande rede de eletrodomésticos e eletroeletrônicos aí do nosso Brasil. Então, a única coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte: aí está a impunidade.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!